Boa noite a todos. Boa. Bem-vindos a essa semana, que é uma semana tão especial para a gente. Bem-vindos à cerimônia de abertura da campanha da Voz 2021. Meu nome é Adriana Rachia, eu sou coordenadora da campanha da Voz desse ano, e junto com toda a diretoria da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, eu gostaria de chamar o Dr. Eduardo Batistella, que é presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, para abrir oficialmente essa semana e a campanha da Voz 2021. Obrigado, Adriana. Obviamente, como otorrinolaringologista, para nós, para mim, como presidente, é uma grande honra poder participar dessa campanha. O Dia Mundial da Voz, ele foi criado em 99 no Brasil e depois foi expandido em 2003 para a parte internacional. E agora nós temos uma campanha muito bem feita, muito bem organizada pela Associação Brasileira de Laringologia e Voz, apoiada pela ABOL também, a nossa entidade mãe, como a gente gosta de dizer. Para nós, otorrinos, trata-se de um dia para lembrar a todos a importância da fala, o quanto é importante você ter alguém para poder conversar, que você possa escutar, que você possa ver ele falando, cantando, né? É a maneira da gente se expressar. E isso é muito importante para todos. Porém, é importante também lembrar que, através da voz, podem ter algumas doenças também. E isso cabe ao otorrino cuidar, tratar, diagnosticar. Infelizmente, espera-se para 2021 7.650 novos casos só de câncer de garganta de laringe no Brasil. Então, é muito importante que o paciente, quando ele perceba algum problema, alguma dificuldade, que ele procure imediatamente o seu otorrino, procure o médico, o seu amigo, que com certeza isso vai se resolver. Parabéns a todos da comissão, parabéns à Associação Brasileira de Laringologia e Voz, e eu fico muito honrado, então, por poder abrir a nossa semana, lembrando que a gente vai ter a semana toda de eventos. Agradeço a todos aí. Olá, boa noite, pessoal. Estamos aí. Beleza, Marcos? Boa noite. Boa noite. Camiseta aqui, vamos lá. Olha, essa é preta. Tem que ser branca. Tem que ser branca? Então, peraí, rapidinho. É paz. É uma camisa da paz. É isso aí. Bom, gente, eu queria aproveitar também e falar algumas palavrinhas. A primeira coisa é agradecimento. Eu preciso agradecer a ABOL, na figura do seu presidente, o doutor Eduardo Batistella, e também da doutora Melissa Avelino, que é da Comissão de Relações Públicas, que ajudaram bastante a efetivação dessa campanha. Tá? Renato, eu também queria que você mostrasse a foto que é do comitê de campanha. Eu preciso agradecer, acho que ele vai compartilhar a tela, a esse time aí, que trabalhou arduamente para que essa campanha tivesse esse planejamento e, Deus queira, tenha êxito. Queria fazer um agradecimento pessoal à doutora Adriana Rachia, que ela foi o motor dessa campanha e também a do ano passado. Sem ela, sem dúvida, essa campanha não sairia, né? Aí vocês estão vendo também o Renato, o Eduardo, da BOL, que ajudaram bastante a gente em toda essa programação. Obrigado, Renato. Pode tirar a foto. É sempre difícil a gente agradecer as pessoas, né? Porque fica aquela coisa de pode estar esquecendo alguém, mas é fundamental a gente agradecer a todos os colegas que colaboraram enviando vídeos, né, conseguindo a adesão de celebridades. Essa campanha é muito voltada para a participação de atores, de cantores, e, sem dúvida, eles dão um boost muito grande na nossa visibilidade, tá bom? Esse ano, particularmente, 2021, é um ano meio de celebração, né? A gente está comemorando esse ano 30 anos de existência da SBLV, da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, né, que foi fundada em 91, o primeiro presidente foi o professor Paulo Pontes. Tá? E a gente está comemorando também 18 anos da ABLV, né, porque em 2003 foi fundada a ABLV sobre presidência do Dr. Domingos Surge, que está aqui com a gente. Tá? A gente vai estar falando aqui de campanha da Voz, que também já tem essa maioridade, já está com os seus 22 anos, né, que foi introduzida pelo Dr. Ned Steffen. Logo a gente vai ouvir algumas palavrinhas dele. Então, acho que é oportuno agora a gente tentar, a gente ver um pouquinho da onde que vem essa campanha,
para depois a gente ter um planejamento, né? A gente poder pensar o nosso futuro como campanha. Tá bom? Renato, eu pediria então que você passasse agora a mensagem do Dr. Nédio a respeito de como surgiu o Dia Mundial da Voz, né? A gente sabe que muitas das pessoas novas provavelmente não conseguiu testemunhar esse nascimento, tá? Quando que a campanha nacional da voz tornou-se um evento mundial, né? Ele saiu do Brasil e ganhou o mundo. Boa noite, colegas. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, e uma honra nessa abertura da Semana Nacional da Voz, junto à Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Eu quero trazer aos senhores, do ponto de vista histórico, como as coisas aconteceram na transição da Semana Nacional da Voz, do Dia Nacional da Voz no Brasil, para o Dia Mundial da Voz. Como é que as coisas aconteceram? Na oportunidade, em 1999, nós atuamos em 23 estados da federação. A campanha foi realizada em 150 cidades, foram entrevistados mais de 53 mil pacientes, dos quais 16 mil foram examinados, foi feita laringoscopia, isso em 332 consultórios ou centros clínicos para avaliação desses pacientes. Trabalhamos 644 médicos, 1.245 fonoaudiólogos, 1.278 estudantes de fonoaudiologia e de medicina, 20 escolas de medicina participaram, 18 cursos de fonoaudiologia e 7 escolas de canto. Foram publicados em jornais e revistas de grande circulação no país 226 artigos referentes à campanha da voz. Os resultados clínicos de exame desses, vamos chamar, pacientes, foram de 750 lesões pré-neoplásicas, 41 casos de carcinomas epidermoides confirmados e 1.475 lesões benignas. Eu quero chamar a atenção desses resultados de que 13 estados da federação contaram com participação das secretarias da saúde. Isto é realmente muito, muito importante, da mesma forma como 6 estados participaram com as secretarias da Educação e da Cultura, que tiveram uma ação destacada nas escolas de segundo grau, isto é, levar conceitos de voz, disfonia, laringe, alterações da voz para os jovens, para os adolescentes, para que esses fossem os elementos multiplicadores junto ao seio de suas famílias. Somam-se a isso ainda incontáveis participações de otorrinos e fonoaudiólogos nas entrevistas em rádios e jornais, jornais e televisões. Como conclusões desta primeira semana, nós podemos dizer que a Semana Nacional da Voz causou um grande impacto na população brasileira, aumentou a procura por profissionais otorrinolaringologistas em seus consultórios e clínicas privadas, resultou em uma prevenção primária eficiente e também uma prevenção secundária, isto é, estabelecendo diagnósticos precoces de câncer de laringe, que provavelmente esse ano deverá matar mais de 5 mil brasileiros. Como é que houve essa transição, então, da Semana Nacional da Voz, Dia Nacional da Voz, para se transformar em Dia Mundial da Voz? Um pouco da história. Durante o 4º Congresso da Sociedade Europeia de Laringologia, presidida pelo professor Jan Olofsson, da Noruega, que presidiu a sociedade de 2000 a 2002, o professor Mário Andréa, que havia estado no Brasil em 2001, quando houve um encontro de otorrinolaringologia em Fortaleza, e naquela oportunidade, 2001, eu apresentei o que foi a Semana Nacional da Voz e os resultados, esses que eu acabei de mostrar aos senhores, para a plateia. E lá estava Mário Andréa, que gostou muito, ficou muito entusiasmado com esta campanha e resolveu levar esse modelo para Portugal. Então, em setembro de 2002, ele ainda como secretário da Sociedade de Laringologia, ele apresentou numa sessão de fonocirurgia, em que ele era o chairman, ele apresentou o resultado do primeiro Dia Mundial da Voz, como um programa público de saúde em Portugal, tendo como modelo o modelo brasileiro com seus resultados. Nessa oportunidade, então, em Bruxelas, nesse congresso, 4º Congresso Europeu,
durante o Board Meeting, foi proposto a criação do Dia Mundial da Voz. Vejo que aquilo foi setembro. Em seguida, em novembro, o Mário Andrea, que já era então o presidente da Sociedade de Laringologia Europeia, no biênio 2002 a 2004, recebe uma carta do secretário-geral dizendo que durante o Congresso Mundial no Cairo, a Assembleia Geral havia aceito a ideia do Dia Mundial da Voz e estabelecia a Federação Internacional de Sociedades de Otorrinolaringologia como sendo a patrocinadora desse dia. Então, vários convites foram feitos imediatamente, inicialmente para a Associação Americana de Laringologia, para a The Voice Foundation e para a Academia Norte-Americana de Otorrinolaringologia, os quais deram um grande impulso para que esse dia se efetivasse como o Dia Mundial da Voz. Veja, aquilo foi em novembro. E agora, em abril, Mário Andrea, como presidente da European Society Laryngology, ele recebe essa carta, esse e-mail, dizendo que a Associação Médica Americana havia mandado para 250 mil médicos americanos essa ideia do Dia Mundial da Voz, pedindo a colaboração de todos. Daí por diante, em 2003, com os americanos assumindo essa posição de disseminar essa ideia, realmente as coisas tomaram pé. Eu gostaria, nesse momento, de repartir com vocês, colegas brasileiros, esse grande momento que foi, para mim, o 8º Congresso da European Laryngological Society, presidido pelo professor Hans Eckel, que foi em setembro de 2010, em Viena. Naquela oportunidade, quando Mário Andrea propôs as diretrizes do 9º Dia Mundial da Voz a ser realizado em 16 de abril do ano seguinte, ele mostra esse slide mostrando que essa ideia do Dia Nacional da Voz foi criada em 1999 pela Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, quando eu era o presidente. E para mim foi uma grande honra que eu reparto com vocês, porque essa ideia, então, não é uma ideia, é uma ideia brasileira, e como tal nós devemos nos orgulhar dela. Ele passou a mostrar o que acontecia em toda a Europa, do ponto de vista assim, do Dia Mundial da Voz, na Bélgica através do Journée Mondiale de la Voix, na Espanha com Gala Lírica espanhola, na Itália, na Giornata Mondiale della Voce, em Malta, na França, Journée Mondiale de la Voix, Rússia e Sérvia, na República Tcheca e na Croácia, na Inglaterra através da British Voice Association e na Irlanda. Da mesma forma, na Irlanda, os fonoaudiólogos passaram a prestigiar esse dia. Nos Estados Unidos, um grande evento reunindo profissionais da voz, radialistas, profissionais da voz em geral, num World Voice Day Workshop durante 2010. A Rádio Vaticana se celebra hoje a Giornata Mondiale della Voce. Isso foi um grande impulso para que uma série de outros países igualmente passasse a difundir. Na América do Norte, além dos Estados Unidos, Canadá e na América Central, o México aderiram à campanha. Na América do Sul, Venezuela, o Brasil e a Argentina se destacaram. Na Ásia Central, a Arábia Saudita, Paquistão, a Índia, Bangladesh. Na China, especialmente a Universidade de Hong Kong, essa universidade fez um enorme esforço, uma enorme propaganda, divulgou muito o Dia Mundial da Voz. As Filipinas, na Austrália, na Malásia e, naturalmente, em Lisboa, onde o professor Mário Andrea foi quem presidiu a sociedade entre 2002 e 2004. Ele fez uma grande campanha de 3 dias de rastreamento acústico, uma avaliação acústica auditiva, fazendo screening de pacientes com patologia eventual de voz. O grande momento do Dia Mundial da Voz foi através do primeiro concerto dedicado ao Dia Mundial da Voz, que foi o Gala de Fado, no Teatro Nacional de São Carlos, em abril de 2009. O Teatro Nacional de São Carlos é o teatro mais esplendoroso, digamos assim, de Portugal, e aqui estavam presentes, então, nessa noite, o primeiro-ministro e altas patentes do governo prestigiando esta ação do Dia Mundial da Voz. Foi um live broadcast que foi televisionado para várias emissoras da Europa e do mundo.
Nessa oportunidade, a senhora Androula Vassiliou desejou, de forma pública, os melhores votos de sucesso para o Dia Mundial da Voz. Eu tive a curiosidade, agora nesse sábado, de entrar no Google e ver quantas inserções eu encontraria com esse título, Dia Mundial da Voz. Fiquei pasmo, colegas. 42 milhões e 500 mil inserções de Dia Mundial da Voz. Mais ainda surpreso fiquei quando botei World Voice Day no Google e vimos que tem aproximadamente 1 bilhão 490 milhões de inserções para Dia Mundial da Voz. Quero fazer aqui um registro, um agradecimento especial a esse querido colega, maravilhoso colega, Dr. Marcos Sarvá, Marcos André de Sarvá, do Rio de Janeiro, que foi, durante a campanha, a primeira campanha da Voz, a mola propulsora. Sem ele, eu ousaria dizer que essa campanha não sairia. Falava com o Marcos todos os dias dos meses que antecederam o lançamento da campanha. Na época nós não tínhamos WhatsApp, era por e-mail, era conversa. E ele, sendo médico de vários atores, cantores da então Rede Globo, ele conseguiu que vários deles aderissem à nossa campanha e com isso tivemos um sucesso realmente consagrado. Um muitíssimo obrigado, Marcos Sarvá, em meu nome e em nome de todos os colegas brasileiros, por ter alavancado a primeira Semana Nacional da Voz, hoje, Dia Mundial da Voz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, então, a mensagem do Dr. Nédio. Agora a gente vai apresentar um vídeo de retrospectiva da campanha nacional da Voz, com palavras introdutórias do professor Paulo Pontes. Renato, você pode preparar esse vídeo, por favor? Queria deixar claro que esse vídeo foi feito com fotos, vídeos, algumas participações de celebridades que nós tivemos acesso, tá? Então, de forma nenhuma, representa o escopo dessa campanha, né? A campanha, com certeza, é muito maior do que o que foi apresentado nesse vídeo, mas acho que ele traz a emoção e traz toda essa história dessa campanha tão tradicional. Quando quiser, viu, Renato? Olá, pessoal. Eu sou Paulo Pontes e eu vou contar para vocês como tudo começou relativo à campanha da Voz. Foi no ano de 1999, no segundo Congresso Mundial da Voz, realizado aqui em São Paulo. A diretoria estava reunida para discutir os problemas inerentes e o professor Nédio Stephen compareceu a esta reunião e fez a proposta de se criar o Dia Nacional da Voz. Não se dizer que foi aceito plenamente, mas teríamos que fazer uma campanha. E a Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, naquela ocasião, que congregava os três setores, médico, fonoaudiológico e professores de voz, não tinha recursos para bancar a campanha. Então, decidimos que faríamos um apelo aos 1000 participantes desse congresso. Se aceitassem, cada um desenvolveria na sua região, no seu hospital, na sua sociedade, a campanha. E foi um sucesso. A primeira campanha, então, com a participação voluntária desses colegas, se perpetuou. E foi tanto sucesso que, dali a alguns anos, se transformou no Dia Mundial da Voz. Eu sei que é para você cuidar da voz do seu filho.
da voz. Vamos aproveitar esse dia para fazer um alerta. O Brasil é um dos países com maior incidência de câncer de laringe. Aqui é a Nayara Azevedo, estou passando aqui para te deixar um comunicado super importante. Se você está sentindo rouquidão, picar em todas. No dia 16 de abril, celebramos o Dia Mundial da Voz. Realmente foi um vídeo muito emocionante. Eu parabenizo a Adriana e toda a equipe que esteve envolvida com a produção. A gente vê toda essa história, a gente vê de onde que veio, né? Todos esses momentos. E, de novo, agradecemos a todos aqueles que participaram dessas 22 edições da campanha, né? Vocês viram que é impossível a gente trazer toda a experiência de tudo que aconteceu nesses 22 anos, né? Graças a Deus, a gente tem aqui hoje muitos dos ex-presidentes que vão também poder, nesse momento, ao vivo, compartilhar, então, comentários, testemunhos de sua experiência, ou, eventualmente, até sugestões para o futuro dessa campanha da Voz, tá? Então, eu queria aproveitar agora para pedir que alguns desses nossos ex-presidentes pudessem falar a respeito da campanha. Alguns dos nossos ex-presidentes pediram desculpa por compromissos previamente assumidos que eles não podem estar aqui. Então, o Dr. Geraldo Druck, Dr. Antônio Lobo, Dr. Luciano, todos eles tiveram outros compromissos impedindo a sua presença, tá? Mas, graças a Deus, tivemos também a oportunidade ou o prazer de poder contar com a grande maioria dos ex-presidentes da SBLV e da EBLV. Então, queria pedir para o Dr. Marcos Sarvá, se ele pudesse abrir o microfone para falar algumas palavras para a gente. O Marcos Sarvá, como vocês viram no testemunho do Dr. Nédio, foi fundamental para o nascimento dessa campanha. Isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Realmente é um prazer ver essa história, sempre reforça o sentido disso tudo, né? Eu diria que é uma grande diversão. Tenho certeza que a Adriana, a Rui e todos estão se divertindo muito com isso, né? E trazer uma coisa lúdica para um assunto muito sério, né? Que é o câncer da laringe, que é a perda de voz, que são as limitações de cada um. Eu queria talvez colocar um ponto interessante, que é o sentido prático do que a gente pôde vivenciar a partir da campanha. A campanha não é só uma campanha
no sentido lúdico, né, de falar da voz, falar dos problemas de câncer, mas de quais seriam os resultados práticos disso, né? O Ned falou um pouco e eu gostaria de reforçar para que a gente reforce, de fato, a nossa ação coletiva de todos que estão aqui assistindo e que isso repercuta. Se eu puder aqui apresentar, tem 2 slidezinhos para apresentar a vocês. Apareceu para todos aí? Então, nessa cerimônia, eu gostaria de ressaltar um aspecto que dá uma ideia de perspectiva, de luz futura, e esse é um slide de 2019, 2020, e é a partir do que aconteceu na Campanha Nacional da Voz de 2018, e que eu já comentei isso com algumas pessoas, que foi a situação bastante inusitada de ir no gabinete do secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro e pedir apoio, que é um município grande, com cerca de 400 PSFs, né, o Saúde da Família, os postos de saúde, e ao pedir apoio e manifestar que nós estaríamos atendendo, fazendo laringoscopias, eu fui interpelado, né, por essa pessoa que hoje é nossa amiga, a coordenadora do CISREG, do Sistema de Regulação, que me perguntou, peraí, e a fila do CISREG? Vocês vão furar a fila do CISREG atendendo? Digo, não, que fila é essa? Como é que é essa fila? O que acontece? Né? Então, na verdade, os objetivos da campanha, que eram legítimos e são legítimos, de reduzir a incidência, diagnosticar precocemente, reduzir custos e sequela, realizar mais intervenções endoscópicas do que cirurgias abertas, cirurgias parciais, reduzir a laringectomia parcial, a total. Vocês sabem hoje que cerca de 50% dos pacientes que têm câncer diagnosticado da laringe, diagnosticado no Brasil, vão a óbito pelo câncer da laringe. Nós temos 50% de perdas de pacientes numa enfermidade que, se diagnosticada cedo, dá a chance de 90% a 95% de chance de cura. E aí, buscando esse apoio da Secretaria Municipal de Saúde, nós soubemos que existia uma fila do CISREG para a laringoscopia de 1.500 só no município do Rio de Janeiro e de 1.000 no estado. E havia uma impossibilidade absoluta dessa fila ser atendida. Havia 40, 50 pacientes sendo atendidos por mês. O nosso hospital, curiosamente, atendia mais da metade disso, sem nem saber que estava fazendo isso. E aí, numa mobilização dos serviços federais, a partir da campanha, da União na Campanha, conseguimos atender 1.600 pacientes, o conjunto dos serviços atendeu 1.600 pacientes. Só no nosso hospital nós matriculamos 200 pacientes, sendo 40 tumores, e a fila municipal foi a 0. O paciente ia no posto de saúde, pedia uma laringoscopia, e ele, numa sexta-feira, na terça-feira, ele estava num hospital federal sendo atendido. A fila estadual zerar também, e infelizmente com o Covid aí atropelou tudo, né, e nós tínhamos um problema sério. E, curiosamente, o mais importante de zerar essa fila, e isso é um esforço que eu acho que a campanha dispara e provoca, é que a fila para tratamento oncológico é 0, porque ela depende de uma biópsia, e sem biópsia a pessoa não entra na fila de tratamento oncológico. Então, na verdade, quem tinha biópsia feita tinha acesso imediato ao tratamento. Na verdade, a insistência que repercute a campanha é a criação de polos de diagnóstico precoce, e eu brinco com a expressão de que a campanha será realmente eficaz quando ela deixar de ser necessária, ou seja, quando isso for totalmente incorporado no entendimento da população e das autoridades e de todo o valor que terá a otorrinolaringologia, a cirurgia de cabeça e pescoço, a fonoaudiologia, no sentido de trazer tratamento precoce para todas essas enfermidades que, benignas ou malignas, tanto limitam as pessoas. Nós conseguimos, pontualmente, mudar o perfil, começamos a receber pacientes com doença precoce, porque entendam o absurdo que ficam na mesma fila para a laringoscopia, fica o pólipo e o tumor, e na ordem, sendo atendidos na ordem que entraram. Isso é literalmente um absurdo. Os pacientes se tornam todos pacientes com tumor avançado, e nós poderíamos, através de um esforço mais organizado e relativamente de baixo custo, isso é que é o mais interessante, que atender mais rápido sai muito mais barato do que atender da forma como, infelizmente, a maior parte dos serviços, dos estados executa isso. Então, uma campanha focada na divulgação e na orientação nos traria pacientes numa fase mais precoce, sem dúvida, esse é o objetivo tão bem trazido aí pela campanha,
e sempre com o espírito de unir as entidades, unir não só nossas entidades otorrinolaringológicas, mas, em especial, o Instituto Nacional de Câncer, como entidade federal, os serviços públicos e privados, as disciplinas e residências, e temos aí essa campanha maravilhosa que hoje chegamos e que é uma passagem, é um começo de algo cada vez maior, e nós contamos que isso aconteça, né? Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui com todos os tão vibrantes nessa questão da campanha nacional da Voz e todos os seus princípios e objetivos. Muito obrigado. Obrigado, Sarval. Você sempre foi um motor dessa campanha desde a sua criação, e obrigado por abrir esse horizonte para a gente, aí, perspectivas futuras aí de como a gente pode acabar conduzindo, né, a campanha do ponto de vista prático, como você falou, e de atendimento à população. Em termos de ordem de fala dos ex-presidentes, talvez a gente pudesse seguir a ordem cronológica com que houve essa presidência, né? Então, foi o Dr. Paulo Pontes, daí foi o Dr. Sarvar. Depois, na sequência, daria a doutora Amara. Amara, você pode já fazer a sua fala agora? Posso sim, doutor Rui. Vocês estão me ouvindo? Muito obrigada. Então, senhoras e senhores médicos, otorrinolaringologistas, eu agradeço essa oportunidade especial de me dirigir a vocês, que são os parceiros mais importantes da fonoaudiologia, particularmente na área de voz, que é a área a que eu me dedico. Eu recebi o carinhoso convite da doutora Adriana Rachia, que coordena os eventos desse ano, para estar presente no lançamento dessa campanha. E hoje eu recebi uma solicitação muito especial do Dr. Rui Imamura, presidente, para que eu dissesse algumas palavras. Eu valorizo profundamente essa oportunidade de falar com vocês e não posso me eximir dessa situação. Eu quero expressar minha gratidão e um reconhecimento especial pela gestão do Dr. Ned Steffen na presidência e da doutora Eda Marisa Franco na vice-presidência da então Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, pelo pioneirismo, pelo esforço e pela criatividade em propor o Dia Nacional da Voz, que se transformou na maior celebração mundial da voz humana. Eu tenho certeza que eles não imaginaram o impacto que eles iam causar. Assim como hoje, todos nós ficamos impactados pelos números que o Dr. Nédio nos trouxe de uma simples consulta no Google. Isso diz muito. A SBLV teve um papel muito importante na minha carreira. Eu fui sócia fundadora, fui presidente e, apesar de ter vivido um dos dias mais difíceis de minha vida, com a sua reconfiguração em uma sociedade exclusivamente médica, como bem destacou o Dr. Geraldo Druck Santana, então presidente da ABOR, em minha casa, e na presença do Dr. Leonardo Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a SBLV também me trouxe alguns dos meus maiores momentos de grandes conquistas, de equipes multidisciplinares, alegrias e maravilhosos amigos e amigas de trajetória profissional. Eu tenho um grande orgulho dos nossos especialistas brasileiros em laringe e voz, médicos, fonoaudiólogos e os profissionais de pedagogia vocal, os professores de canto, e tenho um grande orgulho do impacto no mundo que todos produzimos no avanço do conhecimento. Eu desejo que todos desenvolvam campanhas de excelência, que todas as vozes sejam ouvidas nesse mundo de muitas vozes. E aproveito para pedir que vocês, queridos médicos parceiros, não se esqueçam de registrar as suas ações, por menores e mais simples que sejam, embora tudo que vocês façam seja de grande qualidade, no portal do worldvoiceday.org, que é um portal totalmente independente, onde se registra tudo o que acontece
na celebração da voz humana. Vamos fazer um bonito papel frente à comunidade internacional. Muito obrigada pela oportunidade de me dirigir a vocês que moram profundamente no meu coração. Sucesso, Dr. Rui Imamura, no ano de sua campanha. Doutora Adriana, muito sucesso, e eu tenho certeza que será maravilhoso, como tudo que a senhora faz e que a senhora coloca a sua energia. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado pela sua presença. Sem dúvida, fundamental você estar aqui conosco e as suas palavras também são muito importantes para a gente. Você é uma pessoa muito especial, muito querida por todos nós, com certeza. Vou aproveitar o seu link e agradecer a doutora Adriana Rachia mais uma vez. Sem dúvida, ela é o motor dessa campanha. Sem ela, isso não sairia. Eu não posso deixar de mencionar junto a diretoria toda que ela tem capitaneado nessa campanha. De novo, sem esse pessoal que engaja, nada disso seria possível. Continuando, então, eu queria chamar o doutor Agrício. O doutor Agrício foi presidente na gestão de 99 a 2001. Você pode falar algumas palavrinhas já, Agrício? Sim, Rui. Eu estava imaginando aqui, falar depois do Paulo Pontes, falar depois do Nédio, falar depois do Sarvá, falar depois da Mara. Quanta ousadia eu tive. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar na companhia dessas pessoas. E isso faz tanto tempo, eu era tão novo. Quão ousado eu fui e quão grato eu sou, porque essas pessoas ajudaram a pavimentar a minha carreira, as coisas que eu consegui fazer a partir daí. E Mara foi minha orientadora de mestrado, Paulo também, depois de doutorado também. E logo depois disso eu já estava em companhia desse pessoal todo, né, que eu sempre olhei com tanta admiração e continuo. Esse é o grande segredo dessa campanha. Eu acho que alguma coisa que nos une a nós, laringologistas e a fonoaudiólogos que tratam de voz, é que nós nos gostamos. E eu sinto desta forma. Eu acho que um país com tradições tão frágeis, tão pobre de tradições, manter uma campanha por 23 anos é uma coisa inimaginável. E mantê-la viva, mantê-la como ela é. Uma campanha que trata de assuntos densos, de temas importantes, mas com leveza, com criatividade, com arte, onde o Marcos Sarvá sempre colaborou para que sempre fosse assim também. Nós tivemos parcerias assim impensáveis. A Rede Globo sempre nos prestigiou muito, os artistas todos do Brasil inteiro, todo mundo do primeiro time, uma campanha com Pelé, com Marília Pêra, gente que nem está mais no circuito. É inimaginável que isso tudo tenha acontecido em favor da voz, de uma causa tão nobre, uma causa que nos une. Então, eu me sinto assim muito privilegiado. Eu não estou na fila de pedir nada, eu estou na fila de agradecer, eu estou na fila da gratidão, porque eu não imaginava que a vida fosse me premiar com coisas tão boas assim. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês todos e dizer assim, do coração realmente, né, que vocês fizeram essa trajetória para mim e eu acabei alcançando coisas que, se não fossem esses alicerces iniciais, eu tenho certeza que eu não teria alcançado. Então, é uma gratidão. E ver esse pessoal mais novo, estava olhando aqui a Adriana, nessa campanha maravilhosa, o Rui, o Hugo, o Luciano, o Gustavo, e as pessoas mais jovens que eu não sei o nome. Tem um monte de laringologista que eu não sei o nome. Mas só de saber que o cara é um laringologista, eu já olho para ele com simpatia. Eu tenho um carinho de abertura, um carinho de início. Então isso é uma coisa boa que nos une e que faz com que a gente chegue onde a gente chegou. Sucesso para vocês. Obrigado. Parabéns, Rui. Parabéns, Adriana. Obrigado. Obrigado, Agrício. Maravilhosas suas palavras. Dr. José Antônio Pinto, presidente da gestão 2001-2003. Por favor, algumas palavrinhas para a gente. Obrigado, Rui. Obrigado a toda essa equipe entusiástica que nós, como antigos laringologistas, parece que vocês ressuscitam a gente, entende? Eu me senti responsável com vocês, entende? Por quê? Porque nós vivemos uma época muito importante da sociedade, que era a sociedade da laringologia e voz, e que, através de problemas de ato médico, acabou se transformando depois, com a mudança dos estatutos, na Academia de Laringologia e Voz, que é hoje a condensadora de todo esse esforço que vocês demonstraram. Nós vivemos trabalho
difíceis naquela fase. Recebemos o presente do Agrício, na época, e logo em seguida as ideias que vieram do Dia Mundial da Voz. E o que acontecia? O dinheiro era curto, não tinha dinheiro. A primeira pessoa que eu consegui acesso para que pudesse ser o nosso ícone na campanha foi o Pelé. Nem fui eu que consegui, foi através de uma fonoaudióloga que tratava da esposa dele, conseguimos botar a figura dele. Vocês devem ter a Vox Brasilis. A Vox Brasilis retrata muito bem a luta e o trabalho e o esforço que foi empreendido nessa época para que a gente pudesse dar andamento a essas ideias luminosas do Nédio, ancoradas pelo Sarvá, e que fizeram com que Mário Andréa nos levasse ao mundo através de um trabalho ligado à Academia Americana. Nós mesmos levamos um programa da nossa sociedade para a Academia Americana, naquela época, entreguei para o professor Gene Myers, que logo entregou para os seus laringologistas, Clark Rose, McCurry, todos os outros, e foi assim tão entusiasmante isso que a gente não acreditava. Eu não acreditava, realmente, dessa grandeza que se transformou. E quando a gente viu, já estava criado, em 2003, o primeiro Dia Mundial da Voz. É uma data memorável, 16 de abril, que faz parte da minha vida, que eu agradeço muito a todos os colegas que me prestigiaram, que me ajudaram, e principalmente a classe otorrinolaringológica, ao ver que o Dia Mundial da Voz foi criado por os médicos otorrinolaringologistas brasileiros. Então, isso, para mim, é de uma emoção muito grande. Eu agradeço a você e a tua equipe brilhantíssima que deu toda essa graça ao nosso encontro e que fez me reviver e me emocionar novamente com tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. José Antônio. Na sequência, é o Dr. Domingos Tsuji, presidente da BLV 2003-2005. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade para o Rui e muito conveniente estar logo depois do Dr. José, porque eu participei do primeiro Dia Mundial da Voz, ajudando na organização, porque eu era o tesoureiro, né, Dr. José? Nós fizemos uma equipe naquela época, né? Trabalhamos juntos. E depois eu acabei, obviamente, coordenando a campanha em 2004, 2005. E desde aquela época, o problema financeiro existiu. E acho que persiste até hoje. Mas eu vendo vocês hoje aqui, eu fico muito agradecido de que a sequência dos presidentes que vieram depois de todos nós, os mais velhos, foram de pessoas fantásticas e que não deixaram essa ideia morrer de jeito nenhum. E comparando com aquela época que nós organizamos, nós chorávamos por 2 minutos no Jornal Nacional para aparecer. A gente queria uma propaganda bem pequenininha no CBN para tentar divulgar a nossa campanha, e hoje o mundo está bem diferente. Hoje, com essa mídia social, eu acho que a abrangência da nossa campanha é muito maior do que aquela época. Aquela época já foi enorme, com pouco que nós tínhamos. Mas hoje, mesmo com pouco, eu acho que vocês acabam fazendo coisas maravilhosas, principalmente porque a gente conta com a criatividade de vocês mais jovens. Então, eu realmente fico emocionado de suceder as palavras do Dr. José Antônio e fico muito satisfeito, Rui, Adriana, que é lá da nossa instituição, lá no seio do nosso grupo, né, do Convívio Diário, organizando essa campanha maravilhosa. Eu não participei de absolutamente nada disso, o esforço foi dessa equipe que está lá agora junto com outros colegas de outras universidades, etc. Então, agradeço muito, parabéns a vocês e realmente parabéns a todos os presidentes que
que precederam, né, a diretoria atual e que souberam de maneira fantástica sempre trazer muito viva a nossa campanha da Voz. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Domingos. Na sequência seria o Dr. Geraldo Druck. De novo, ele pediu desculpas por não poder estar presente. Então, seguindo, gostaria de chamar o Dr. Jefferson Dávila, presidente da BLV 2007-2009. Que bom. Grande prazer estar aqui com vocês. Na verdade, mais do que prazer, é uma grande honra ter muitos dos meus professores, colegas ilustres, amigos do coração, presentes nessa reunião, nessa abertura da campanha. Eu tenho a falar o seguinte: nós coordenamos, na época, a 10ª campanha da Voz, em 2009, de 2007 a 2009. E eu recebi um presente, foi coordenar o Congresso Mundial de Otorrinolaringologia. O Dr. Paulo Pontes me deu esse presente. A parte de laringe, tome para você. E eu não sabia falar inglês direito. Naquele tempo não era como hoje. Rapaz, foi um verdadeiro desafio coordenar um Congresso Mundial como presidente da BLV, com a responsabilidade enorme. Mas passamos, né? Convidamos o Fagner. O Fagner foi com a indicação do nosso amigo querido lá de Natal, que todo mundo conhece, Pedro Cavalcante. Conseguimos o apoio dele. E eu falando com o Rui esses dias, e ele disse: o que você acha da perspectiva das futuras campanhas? Eu acho que esse ano passado, 2020, e esse ano 2021, nós, por necessidade pura, entramos no mundo de tecnologia, no mundo virtual, que nos deixou mais preparados para poder enfrentar essa situação difícil de pandemia. Isso eu creio que vai ajudar, essa experiência que nós vamos pegar nesses 2 anos, vai ajudar muito no resto das nossas vidas. Com relação a outra situação, é que nós, das futuras campanhas pós-pandemia, nós teremos uma responsabilidade muito grande de tratar essa demanda reprimida, que não foi tratada por conta da opção de priorização da saúde aos pacientes de Covid. Então, as responsabilidades das futuras campanhas são muito grandes para nós, porque além de ser campanhas informativas, que nós aprendemos muito na laringologia e divulgamos muito nosso trabalho, os pacientes estão entendendo mais o que significa laringe, voz, vão cobrar muito mais da gente. A gente tem a responsabilidade de ter que diagnosticar mais gente e tratar da melhor maneira possível. Essa é a mensagem que eu tenho. Eu acho que os futuros presidentes da BLV e da nossa ABOL têm essa responsabilidade de conjugar essa experiência que a gente pegou com a necessidade de tratar esses casos que, com certeza absoluta, a gente já está assistindo em 2021, atrasados em termos de diagnóstico e tratamento. Agradeço demais a oportunidade de vocês terem me dado essa grande honra, e foi a maior honra da minha vida, ser presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, dizer que pode contar conosco para tudo que vocês quiserem na vida de vocês. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Batistella, e muito obrigado, meus queridos professores do coração. Obrigado, Jefferson. Gostaria de chamar, então, na sequência, o Dr. Paulo Perazzo, presidente da BLV, gestão 2009 e 2011. Isso, boa noite a todos. Primeiro, eu quero externar a minha emoção. Eu sou uma pessoa brincalhona e sou uma pessoa realmente emotiva e não nego que o filme Edri ficou lindo e me emocionou muito, muito mesmo. Já me sinto bem como agriço. Eu estou na fila da gratidão já há algum tempo, né? Passei, do ponto de vista pessoal, uns problemas, uns perrengues, como se diz na Bahia, e eu venci, estou aqui lutando e me sinto extremamente grato. Primeiro, porque estão todos os meus professores, pessoas que me ensinaram a laringe, ensinaram a gerações. Eu comecei do 6º ano médico, fui para São Paulo, eu queria ser otorrino, saí da Bahia, Zé Antônio, eu fui para o ex-hospital Ibirapuera, e ele me recebeu. Depois, em seguida, Nédio, no Hospital da PUC. Logo em seguida, um eterno professor de todos nós, de toda uma geração, que foi o professor Paulo Pontes. E são mais modernos, obviamente, tem que vir depois, a Agrício e meu eterno amigo
Domingos Tissude, que muitas viagens nós fizemos pela laringologia do mundo. As campanhas são sempre emocionantes, umas mais difíceis, outras mais fáceis, mas todas dão muito trabalho. É bacana, eu já falei um pouco no privado e falo agora, a parceria do presidente da BLV com o presidente da BOL, isso é extremamente para fluir a campanha. Então, tivemos tempos mais difíceis, onde a BOL estava sem dinheiro, nesses anos aí que eu fui, 2009 a 2011, foram bastante difíceis, mas vocês viram que a gente trabalhou junto com as FOMs da Bahia, na época, me ajudaram muito, não é à toa que nós tivemos duas conterrâneas seguidas aí, Daniela Mercury e Claudinha Leite. Então, essa é uma coisa muito boa. A outra emoção que também eu me recordo foi nesse congresso que Ned citou em Viena, o que Mara também falou da importância, e diz Antônio, do Dia Mundial da Voz. Para a gente que viaja um pouquinho, sabe como isso foi bonito. E chegar num congresso em Viena, naquele auditório belíssimo lá, aquela história toda da medicina. E quando eu entrei no auditório, estava essa foto que o Nery com aquele bigodinho, né, que eu conhecia do tempo da residência, e apresentado por Maria Andréa, e todos aqueles países, na época, foi uma ovação, todo mundo batendo palma. Então, isso trouxe uma emoção muito grande. Então, finalizo dizendo que também ver essas caras novas, alguns que a gente viu desde o tempo de residente, né? Vários que foram aí da atual diretoria, eu vi desde o tempo de residente, batalhando, vi todos os anos de Gustavo, que está aí também, um batalhador na campanha, na minha época, me ajudou muitíssimo na campanha. Então, isso me emociona, eu sinto que nós temos um futuro muito grande. Essa é uma família, que a Laringologia e Voz nada mais é do que uma grande família de amigos fraternos. Obrigado mais uma vez e que seja leve o nosso futuro. Obrigado, doutor Paulo. Na sequência, doutor José Eduardo Pedroso, Dadão, pode falar algumas palavras, Dadão? Bom, eu queria agradecer aí o convite que vocês me fizeram, fiquei muito emocionado com esses convites. Eu ouvindo todos esses que falaram antes de mim, é sempre uma dificuldade, eu não tenho o dom aí da palavra, como tem o Agrício, como tem o Paulinho Perazzo, que sabe falar muito bem, e outros aí que vão falar depois de mim, que também sabem falar muito bem. Eu entrei na BLV na época da diretoria do Domingos e já tinha aprendido muita coisa científica, etc., com os que antecederam ele, mas com ele, com o grupo que veio junto com ele, eu aprendi muito mais coisa. Inclusive, o Rui estava naquela diretoria, acho que a Adriana também já estava lá, e eu fui aprendendo com todo mundo, passei pelo Jefinha, pelo Paulo Perazzo, e acabei sendo presidente, e como uma evolução natural, como acontece hoje na nossa associação mãe. Eu acho que a BLV deu o exemplo para todo mundo, porque todo mundo fazia parte da diretoria e depois era sucedido por um secretário, um vice-presidente, assim por diante. Eu acho que essa foi uma grande experiência para nós e assim tem sido, né? A partir daí tem sido assim. Mas pegar uma locomotiva já com tudo engrenado e com todo o fogo lá sendo colocado foi muito mais fácil, porque desde o Paulo, desde do Sarvá, da Mara e todo mundo que passou, essa locomotiva já estava em movimento. Então, nós aproveitamos todo esse impulso que eles deram e tentamos levá-la ainda mais para frente. E, olhando hoje para todos que estão aí, eu tenho muito orgulho de todos que me antecederam e dos que estão lá agora. Então, meus parabéns ao Dr. Batistella, por ele ter concebido também, porque a gente sabe que sem a mãe a gente não consegue fazer as coisas. A gente sempre vai pedir o dinheirinho para a nossa mãe, né? Isso não tem jeito. Mesada forever. E outra coisa que eu queria agradecer era o Rui, que sempre foi um exemplo para todos nós, pela sua humildade e pela sua... um cara trabalhador e muito, muito competente. E pela Adriana, que está fazendo um trabalho excepcional, e toda a equipe que está junto dela. Eu estou acompanhando nas redes sociais o tempo todo, estou tentando também postar, fazer e participar o máximo que eu posso possível.
Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar vocês pela linda campanha que vocês estão fazendo, viu? Obrigado. Muito obrigado, Dadão. De novo, o Antônio Lobo pediu desculpas por não estar presente. Eu gostaria de convidar, então, o Dr. Luciano, presidente da BLV 2015-2017. Dr. Luciano Neves pôde estar presente, acho que teve que cancelar até o seu outro evento para estar aqui com a gente. Muito obrigado, Luciano. Boa noite, querido Rui. É um prazer estar aqui. Eu antecipei um pouco mais o outro evento só para estar junto com os ilustres colegas. Para mim é um prazer estar aqui, poder exercer da palavra, que eu acho que é o objetivo da campanha mundial da voz. Queria agradecer a ti e toda a sua diretoria, queria agradecer também ao Dr. Batistella, grandíssimo amigo, pela oportunidade e por enaltecer essa necessidade que nós temos de ter a voz e dar a voz a quem precisa. Toda vez que nós vemos um ventríloco fazendo uma imitação, um cantor nos emocionando, toda vez que eu vejo um artista ou um ator declamando um poema ou atuando, nós percebemos que a voz é o principal instrumento de transmissão de emoção. Não só isso, transmissão do conhecimento. O conhecimento que se faz e que sempre se fez iniciou-se lá em tempos remotos com a atitude oral. Muito antes da palavra escrita, a palavra oral serviu para transmitir de geração para geração o conhecimento da caça, da pesca, o conhecimento que nos faz viver em sociedade, e eu acho que esse é o momento que nós temos que enaltecer essa campanha. Não só falar sobre problemas de voz, mas dar voz a quem precisa, dar voz ao doente que está necessitado, impedir que momentos de censura, como acontece no nosso país ou em outros países, de tempos em tempos, faça com que a transmissão do conhecimento, a transmissão da ciência, sempre possa reinar frente às fake news, frente a qualquer tipo de assunto. É uma honra muito grande estar aqui, falar depois de grandíssimos amigos. Eu fui muito bem recebido por todos quando eu galguei esse caminho pela laringologia. Eu costumo falar que somos poucos, mas somos muitos determinados, somos muitos. Cada um de nós aqui é detentor do conhecimento e faz valer isso sempre, ou seja, quer seja com seus alunos, quer seja com um colega no congresso, sempre palavras de empenho, palavras de exatidão, palavras de que o conhecimento deve ser passado. E mais uma vez, mais uma campanha estamos percorrendo. Eu queria dar o parabéns a ti, dar o parabéns a Adriana e toda a sua equipe pelo brilhante movimento que nós estamos passando no dia de hoje. Meus parabéns a todos. Muito obrigado, Luciano. E, finalmente, agora, por último, mas não menos importante, o Dr. Gustavo Korn, presidente da BLV 2017-2019 e também capitaneou a campanha da voz por quase uma década, se não foi uma década. Gustavo, algumas palavrinhas, por favor. Maravilha, pessoal, boa noite. Realmente é uma emoção, é muito gratificante ver essa 23ª edição. Eu queria parabenizar Rui, você como presidente da BLV, a Adriana, Dri, eu, 10 anos na campanha da voz, a gente sabe as dificuldades, sabe os perrengues, mas assim, quando a gente chega e começa a campanha como hoje, a gente fala, puxa, tudo que a gente passou vale a pena, que a gente vê que tudo isso não foi em vão, e ver esse resultado é uma coisa muito gratificante. Então, por meio do Rui, por meio da Adriana, eu queria parabenizar toda a diretoria da BLV, porque a gente sabe que tudo é trabalho de equipe, parabenizar a nossa entidade mãe por estar sempre dando o nosso apoio. Como o Paulinho Perazzo falou, às vezes a gente está com orçamento nem sempre muito bom, mas a gente tem que sempre dar um jeito e a gente tem conseguido. Eu queria agradecer principalmente os nossos professores que falaram primeiro, porque vocês são uma fonte de inspiração para a gente. Vocês foram, são e serão. A gente aprende muito com vocês, em muitas coisas, nossos aspectos técnicos, aspectos éticos e coisas que a gente leva para a vida e coisa que molda a nossa formação. Os professores sempre mostraram para a gente que a Laringe é uma grande família, não é um grupo, é uma família. E a gente fica muito honrado. Eu queria dizer para todos também, é um momento de agradecer
que eu acho que ter ficado 10 anos como coordenador da campanha, para mim é uma coisa, assim, claro, é um desafio, né, porque não é uma coisa fácil, mas é uma honra. Eu queria muito agradecer a todos a confiança que foi dado por todo esse tempo. E aí a gente vê que depois essa nova diretoria fazendo esse trabalho maravilhoso, fantástico, eu fico super contente de ver isso. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês. Eu achei muito legal, a Mara também está aqui junto, porque a Mara também é uma fonoaudióloga que inspira muito de nós também, e eu concordo com esse pensamento que a gente trabalha junto, a gente precisa um do outro, e esse trabalho em harmonia é legal. E eu acho bacana que esse ano a gente conseguiu, no boletim da Academia Americana, colocar alguns parágrafos para lembrar os americanos da nossa campanha, de onde tudo surgiu, etc. Então, mostra como realmente a nossa campanha está sendo cada vez mais mostrada fora do Brasil, um trabalho fantástico pelo Dr. Nédio, que nós, cada ano que passa, a responsabilidade só aumenta. Então, mais uma vez, de coração, todos os professores, muito obrigado. A BLV, a diretora atual, a BOL, diretoria, meus parabéns e só sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Gustavo. Bom, a gente está chegando, então, quase ao final dessa abertura. Tivemos, então, palavras de 12 ex-presidentes e, como vocês puderam ver, né, parafraseando, acho que foi Isaac Newton, se a gente hoje vê mais longe é porque a gente está sobre ombros de gigantes, né? Esse pessoal todo que trouxe toda essa campanha desde os primórdios até hoje. Bom, então a gente viu da onde a gente veio, né? E agora? Como é que vai ser esse ano? Então agora eu queria passar a palavra para a Adriana, só para falar rapidamente da programação da campanha da Voz 2021. Adriana, você que é o nosso motor aí, por favor. Gente, vou colocar aqui, a primeira coisa que eu queria assim, um agradecimento, na verdade, não é para mim, eu só fui a chata da vez, eu acho, de ficar colocando, cobrando, e eu acho que o que foi legal dessa campanha, como foi no ano passado, foi o envolvimento que a gente teve de todas as pessoas, né? Então, a gente recebeu vídeo de um monte de gente, eu continuo recebendo os vídeos e a gente está editando e a gente vai postar. É óbvio que tem toda uma ordem, mas o agradecimento é, na verdade, para todos vocês que participaram, porque não só os que estão aqui, mas no grupo que a gente tem, outras pessoas me enviaram e essa semana está aberta, então, a hora que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem, por favor, entrem em contato, porque essa semana é de todos nós. Antes de começar, eu quero que todo mundo que está aí, dos palestrantes, faça assim, ó. Porque a gente está vestindo a camisa da campanha da Voz. Eu recebi umas mensagens aqui falando que parece que a gente está de pijama. A gente não está de pijama, a gente está vestindo a camisa da campanha da Voz. Então, vou falar um pouquinho sobre essa Semana da Voz, que a gente preparou com bastante carinho aí para vocês, né? O tema da nossa campanha desse ano é o que a sua voz tem a dizer sobre sua saúde, e isso tem muito relação com... A gente viveu 2 campanhas, né? Então, a sua diretoria, Rui, viveu 2 campanhas na pandemia do Covid-19. Então, ano passado, a gente estava com tudo pronto, e esse ano seria um ano para a gente fazer atendimento, a gente queria fazer atendimento. E a outra coisa importante é que esses pacientes eles estão represados, e são pacientes que não têm buscado atendimento por conta da pandemia, pela dificuldade, e com isso a gente tem receio de perder o timing correto para o diagnóstico precoce, e o quanto a gente sabe que o diagnóstico precoce é capaz de preservar o órgão e de aumentar as chances de cura desses pacientes. Os padrinhos oficiais da nossa campanha são a Zélia Duncan e o Davi Pinheiro e o Alexandre Peixe. Quero agradecer a Natasha e o Dr. Marcos Sarvá, que entraram em contato com esses artistas, mas a gente teve ao longo, então tudo começou, mas ao longo da campanha, né? Então, ao longo da gente começar mesmo a noticiar tudo, entraram 2 personagens super importantes, 2 cantores, né? O Branco Melo e o Maurício Gasperini, que são cantores e estão aí trabalhando, e eles tiveram diagnóstico de câncer de laringe.
e eles foram tratados, e por terem feito um diagnóstico precoce, eles conseguiram preservar a voz deles. Então, eles são grandes apoiadores para o tema atual, né, que é o slogan da nossa campanha atual. E o que a gente programou, então? A gente programou uma super terça, vai ter live todos os dias, então, dessa semana. A super terça, que vai ser no dia 13, é de câncer de laringe, com o Dr. Nédio, o Dr. Geraldo, o Dr. Agrício, o Dr. Márcio Abraão. Na quarta, o professor Michael Benninger, ele vai dar uma aula de atendimento clínico voltado, né, então, para a voz cantada. Essa é uma live aberta, então, a gente está chamando, então, as pessoas que têm interesse em voz cantada, então, tanto os cantores, os professores de canto, para que participem dessa live. Na quinta, o Connect URL, então, a programação da BOL vai ser toda voltada para a campanha da voz. Então, o Connect URL vai ter uma edição especial Semana da Voz, então a gente vai falar de disfonia aguda, com o Dr. Marcos Sarval, o Dr. Jefferson, o Dr. Paulo Perazio, com Alex Ogawa e com o Daniel Dávila. E a gente gravou um podcast, eu, a Natasha, a Miwa, junto com a Roberta, um podcast sobre voz profissional, que também vai sair na sexta-feira. E na própria sexta-feira, a gente vai comemorar o Dia Mundial da Voz com uma live interativa, então, com perguntas e respostas, e aí vai ter um time de laringologistas para responder as questões do público que eles estão enviando já para a gente. Então, essa é a nossa Semana da Voz. Quero convidar todos vocês a participarem e continuarem compartilhando as informações e produzindo as informações, né? Então, eu acho que essa campanha, na verdade, ela está dando certo, porque ela está caminhando com um monte de gente em prol de um objetivo em comum. Muito obrigada a todos vocês. Dou a palavra aí para o Rui finalizar. Obrigada, gente, de coração. Obrigado, Adri. De novo, estendo a todos que estão ajudando, realmente você que está capitaneando, mas tem um time enorme por trás dessa campanha. Eu queria só fazer uma sugestão de repetir esse gesto aqui, para a gente tirar uma foto com todo mundo que está presente aqui da diretoria. Renato, você consegue abrir para todo mundo aparecer? E você consegue tirar uma foto, pelo menos as pessoas que estão, desculpa, não sei se acabou chegando para todo mundo, mas belezinha. Excelente. Gente, queria agradecer novamente pela presença de vocês aqui hoje, mas mais do que isso, por toda a trajetória que vocês tiveram nessa campanha, desde 1999 até hoje. Faço votos que ela continue ainda por mais décadas aí. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado.